Viver debaixo da lei de Moisés, abolida. As obras mortas e as tentações da carne. Número 1. A tensão entre a carne e o espírito. Viver debaixo da lei de Moisés, que já foi abolida, é viver segundo obras mortas, isto é, obras da carne ou obras meritórias, e está sujeito às tentações oriundas da natureza carnal. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso em sua epístola aos Gálatas. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o que deseja a vida carnal. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. Gálatas 5, 16 e 17. Paulo estabelece um antagonismo fundamental entre carne e espírito. A carne não deve ser entendida apenas como corpo físico, mas como uma disposição mental inclinada às obras mortas, ações que não produzem vida espiritual. A carne possui uma mente, a mente carnal, que forma a má consciência. Por outro lado, o espírito forma a mente espiritual, também chamada de mente de Cristo, a qual gera uma sã consciência. A má consciência que opera na carne inclina o ser humano às obras mortas e às tentações da carne, com o propósito de enfraquecer ou anular a ação da sã consciência. Essa luta entre carne e espírito é contínua e se dá diariamente enquanto estivermos neste corpo de carne e sangue. 2. A reação à verdade e inimizade por falar com clareza. Tornei-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade? Gálatas 4,16. A carta de Paulo aos Gálatas tem como objetivo principal advertir os crentes da Galácia sobre a heresia que estavam cometendo ao se submeterem ao sistema religioso da época. Esse sistema havia penetrado na congregação, introduzindo ideologias legalistas e impondo à igreja, entendida aqui como conjunto de pessoas, não a instituição, as obras da lei, anulando assim a liberdade da graça. Paulo expressa sua indignação com a seguinte declaração: Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Ainda que a origem daquele grupo estivesse no verdadeiro evangelho, muitos começaram a se desviar da verdade. Paulo, como apóstolo e fundador daquela comunidade, sentiu-se compelido a abrir os olhos espirituais dos irmãos, alertando sobre os perigos de se submeter novamente às obras da lei. Sua pergunta retórica, tornei-me vosso inimigo por dizer a verdade, permanece relevante até hoje. Muitas vezes, ao falar a verdade do Evangelho, experimentamos hostilidade dentro da família, no ambiente de trabalho, entre antigos companheiros de fé em denominações religiosas. Paulo, ao escrever, nem por um momento cedemos em sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2:5. Revela sua disposição em não negociar os fundamentos da graça, mesmo diante de oposição. 3. A nova família espiritual. Filiação pela vontade de Deus. Esse conflito entre a verdade e a rejeição também está refletido nas palavras de Jesus de Nazaré. Disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, do 47 ao 50. Aqui, Jesus redefine os laços familiares com base na obediência espiritual e não em vínculos sanguíneos. A palavra sempre se cumpre, felizmente, mesmo quando traz separação, oposição ou sofrimento. Paulo reafirma isso com clareza. De fato, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. 4. Exortação à perseverança na graça. Este texto não visa desanimar os irmãos que o lerem. Ao contrário, pretende encorajá-los a perseverarem na proclamação do Evangelho da Graça, mesmo diante de reações negativas, críticas ou rejeições. A perseguição é inerente à vida daqueles que anunciam a graça, e a oposição é esperada. Seremos considerados inimigos não por fazer o mal, mas por dizer a verdade. Mesmo assim, não devemos recuar. Devemos seguir em frente, conscientes de que muitos resistirão, mas outros terão seus olhos espirituais iluminados por meio da palavra em graça que pregamos. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, do 11 ao 12. O verdadeiro evangelho, fundamentado na graça, será sempre motivo de escândalo para o sistema religioso, baseado em méritos, ritos e obras mortas. Viver sob a lei é renunciar à suficiência do sacrifício de Cristo. É substituir a vida do Espírito pelas exigências da carne. Por isso, quem anuncia a liberdade em Cristo será inevitavelmente perseguido por aqueles que insistem em manter o jugo da lei. Contudo, a promessa permanece. A verdade liberta, ainda que cause conflitos. A nossa missão como discípulos da graça é continuar anunciando essa verdade, sabendo que a oposição é parte do caminho e que o galardão está reservado para os que perseveram.